Nesse vídeo, nós vamos preparar as respostas do estudo 4 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 24 a 30 de março. Apenas relembrando e fazendo um comunicado importante, o nosso site, o blog, está ativo novamente. Então, se desejarem passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, fiquem à vontade. Lá, de maneira fácil e prática, vocês vão conseguir copiar e colar as respostas. Então, nós vamos deixar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo o link para vocês acessarem nosso site. É claro, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário, também ative o sininho e, se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O tema do estudo 4 é uma pergunta: o que o resgate nos ensina? Tem como base o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz: por meio disto se revelou o amor de Deus. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos relembrar o que o sacrifício de Jesus nos ensina sobre as belas qualidades de Jeová e de Jesus. Pergunta do parágrafo 1. Por que é importante estar presente na celebração da morte de Cristo todos os anos? Resposta. Porque o resgate é um presente muito valioso que nos dá a chance de ter uma amizade bem achegada com Jeová e obter vida eterna. Sem dúvidas, o amor de Jeová, demonstrado ao entregar seu Filho amado, nos motiva a ser gratos. Além disso, Jesus pediu que nos lembrássemos todos os anos de seu sacrifício, para nunca esquecermos do resgate. Pergunta do parágrafo 2. O que vamos considerar neste estudo? Resposta. Neste estudo, vamos meditar no que Jeová e Jesus fizeram por nós. Afinal, o resgate nos ensina sobre Jeová e seu Filho, destacando lições de amor e justiça. Primeiro subtítulo do estudo. O que o resgate nos ensina sobre Jeová? Pergunta do parágrafo 3. Como o sacrifício de um único homem. Pergunta do parágrafo 3. Como o sacrifício de um único homem pode livrar milhões de pessoas? Veja também a imagem. Resposta. O resgate nos ensina muito sobre a justiça de Jeová. Por causa da desobediência de Adão, herdamos o pecado que leva à morte. Para nos livrar disso, Jeová enviou seu Filho para morrer por nós. O apóstolo Paulo explicou que, assim como por meio da desobediência de Adão muitos foram feitos pecadores, por meio da obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 3 mostra de um lado Adão e ao fundo algumas pessoas carregando um caixão em um funeral. E do outro lado, Jesus Cristo. Atrás dele estão pessoas de várias idades, raças, culturas e histórias de vida. A legenda diz: por causa de um único homem, Adão, todos nós herdamos o pecado e morremos. Da mesma forma, por causa de um único homem, Jesus, nós podemos ficar livres do pecado e da morte. Pergunta do parágrafo 4. Por que Jeová simplesmente não deixou os descendentes obedientes de Adão viverem para sempre? Resposta. Porque Jeová é justo e nunca fecharia os olhos para o pecado descarado de Adão. Assim, para resolver o problema do pecado de forma justa, ele providenciou o resgate. Pergunta do parágrafo 5. Por que podemos ter certeza que Jeová sempre vai fazer o que é certo? Resposta. Porque se Jeová não tivesse providenciado o resgate e tivesse deixado a justiça de lado, permitindo que os filhos de Adão vivessem para sempre, as pessoas poderiam duvidar da justiça de Jeová em outros assuntos. Mas o fato de Jeová ter entregado seu filho amado para morrer por nós prova que ele sempre faz o que é certo. Pergunta do parágrafo 6. De que modo o resgate mostra que Jeová nos ama? Temos aí como base o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Resposta. O resgate nos ajuda a entender que Jeová quer que vivamos para sempre e façamos parte da sua família. Quando Adão pecou, ele não pôde mais fazer parte da família de Jeová. Graças ao resgate,
Todos que têm fé e são obedientes podem um dia fazer parte dessa família. Jeová pode perdoar nossos pecados e podemos ter uma amizade próxima com Ele e com nossos irmãos. Pergunta do parágrafo 7. Por que o sofrimento de Jesus nos ajuda a entender o quanto Jeová nos ama? Resposta. Satanás afirmou que nenhum servo de Jeová permaneceria leal sob situações difíceis. Para provar que isso é mentira, Jeová permitiu que Jesus sofresse antes de morrer. Jeová viu seu filho sendo zombado, espancado e pregado na estaca. Ele podia parar aquele sofrimento, mas sabia que o resgate era essencial para nos dar esperança. Assim, Jeová permitiu que seu filho sofresse até dar o último suspiro. Pergunta do parágrafo 8. Como sabemos que foi difícil para Jeová ver seu filho sofrer? Veja também a imagem. Resposta. Sabemos disso, pois Jeová nos criou com emoções, porque ele também tem sentimentos. A Bíblia mostra que Jeová se sentiu magoado e triste, assim como Abraão sentiu angústia ao preparar-se para sacrificar Isaque. Jeová sofreu ainda mais ao ver Jesus passar por uma morte lenta e dolorosa. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 8, mostra Jesus pendurado numa estaca de tortura. A legenda diz: Foi extremamente difícil para Jeová ver seu filho sofrer. E só fazendo apenas uma observação aqui, irmãos, sabemos que nada para Jeová é difícil. E quando a gente fala de extremos, algo extremo para Jeová nem se compara a algo extremo para nós meros humanos. Então, quando a legenda diz aqui, o escravo nos fala que foi extremamente difícil para Jeová ver Jesus sofrer, é porque realmente não dá nem para imaginar o que Jeová sentiu de ver Jesus ali na estaca de tortura. É algo incompreensível para nós, quando se fala que foi extremamente difícil para o Todo-Poderoso Jeová, o Criador de tudo, ver seu filho sofrer. Então, realmente, mais uma vez, vem mostrando a que ponto o amor de Jeová por cada um de nós, imerecedores, chegou. A que nível chegou para ele enviar o seu filho como resgate por cada um de nós. Muito bem, pergunta do parágrafo 9. O que aprendemos em Romanos 8, 32, 38, 39 sobre o amor de Jeová? Resposta. O resgate nos ensina que ninguém nos ama mais do que Jeová. Ele quer que vivamos para sempre e que nossos pecados sejam perdoados ainda mais do que nós mesmos queremos isso. O resgate é um presente maravilhoso que prova o amor imenso de Jeová por nós. Segundo o subtítulo do estudo, o que o resgate nos ensina sobre Jesus? Parágrafo 10, pergunta A. Por que Jesus estava tão preocupado pouco antes de morrer? Resposta. Jesus ficou angustiado porque foi acusado de desrespeitar a Deus e ser um criminoso. Então, ele se preocupava que essas acusações levassem as pessoas a pensar mal de Jeová. Parágrafo 10, pergunta B. Como Jesus provou que Satanás é um mentiroso? Veja também o quadro A Lealdade de Jesus provou que Satanás é um mentiroso. Resposta. Ao permanecer fiel até sua morte, Jesus provou que Satanás mentiu ao dizer que os humanos não permaneceriam leais, sob situações muito difíceis. Pergunta do parágrafo 11. Como Jesus mostrou o profundo amor que tinha pelas pessoas? Temos aí como base o texto de João, capítulo 13, versículo 1. Resposta. Jesus se preocupava profundamente com as pessoas, dedicando-se de coração a pregar, ensinar e ajudar. Até nos últimos momentos de sua vida, ele demonstrou amor, dando esperança ao criminoso ao lado dele e pedindo que João cuidasse de sua mãe. Pergunta do parágrafo 12. Em que sentido Jesus continua fazendo sacrifícios por nós? Resposta. Embora tenha morrido de uma vez para sempre, Jesus continua trabalhando por nós como rei, sumo sacerdote e cabeça da congregação. Ele está reunindo os ungidos e a grande multidão e usa o escravo fiel para nos fornecer alimento espiritual. No futuro, durante os 1000 anos, continuará trabalhando a nosso favor. Terceiro e último subtítulo do estudo: Continue aprendendo coisas novas. Pergunta do parágrafo 13. O que pode ajudar você a continuar aprendendo sobre o amor de Jeová e de Jesus? Resposta. O que pode nos ajudar é meditar no que Jeová e Jesus têm feito por nós todos os dias. Isso, além de nos ajudar a aprender mais sobre o amor deles, nos torna pessoas mais gratas também.
Portanto, para cultivarmos isso, é essencial lermos os evangelhos com calma, antes e depois da celebração, e compartilhar o que descobrirmos com outros. Pergunta do parágrafo 14. Como fazer pesquisa pode nos ajudar a continuar aprendendo sobre o resgate e outros assuntos? Temos aí como base o Salmo, capítulo 119, verso 97, e anota. E veja também a imagem. Resposta. Mesmo estando na verdade por muitos anos, sempre há coisas novas para aprender sobre o resgate, a justiça e o amor de Deus. Devemos aproveitar as publicações disponíveis e, se encontrarmos algo na Bíblia que não entendemos, devemos fazer pesquisa e meditar no que aprendemos ao longo do dia. Assim, podemos aumentar nossa gratidão pelo resgate. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 14, mostra um irmão mais velho usando um tablet, uma Bíblia e um caderno para fazer seu estudo pessoal. Ele está consultando a tabela A Última Semana de Jesus na Terra, parte 2, no apêndice B12b da Tradução do Novo Mundo e o capítulo 129 do livro Jesus, o Caminho, a Verdade e a Vida. A legenda diz: mesmo se já estivermos na verdade por muitos anos, ainda podemos aumentar nossa gratidão pelo resgate. Pergunta do parágrafo 15. Por que é importante continuar buscando coisas novas na Bíblia? Resposta. Porque só assim vamos crescer espiritualmente. Além disso, continuar buscando coisas novas é como procurar ouro. Exige paciência e perseverança, mas cada descoberta vale muito a pena. Pergunta do parágrafo 16. Como podemos imitar a Jeová e a Jesus? Resposta. Podemos imitar a justiça de Jeová ao nunca tratar ninguém com preconceito, e o amor de Jesus ao obedecer a Jeová e ajudar outros, mesmo em situações difíceis. Pregar sobre Jeová também é uma maneira de imitar seu amor. Pergunta do parágrafo 17. O que vamos ver no próximo estudo? Resposta. No próximo estudo, mostrará as bênçãos que teremos por meio do resgate e como podemos demonstrar nossa gratidão pelo amor de Jeová. Quanto mais aprendemos e valorizamos o resgate, mais nosso amor por Jeová e Jesus cresce e, como consequência, eles também nos amarão ainda mais. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, primeira pergunta de recapitulação: o que o resgate nos ensina sobre a justiça de Jeová? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 3. O resgate nos ensina muito sobre a justiça perfeita de Jeová. Infelizmente, por causa da desobediência de Adão, herdamos o pecado e a morte. Então, para resolver esse problema, Jeová enviou seu filho para morrer por nós. Jeová nunca fecharia os olhos para o pecado descarado de Adão, pois isso não seria justo. Ele agiu com justiça ao entregar seu filho mais amado para morrer por nós, mostrando que sempre fará o que é certo. Assim, podemos confiar que Jeová cumprirá todas as suas promessas. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: o que o resgate nos ensina sobre o amor de Jeová? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 6. O resgate nos ensina o quanto Jeová nos ama. Jeová quer que vivamos para sempre e, mais do que isso, que façamos parte de sua família. Por meio do resgate, todos os humanos que têm fé e são obedientes podem ser perdoados e um dia fazer parte da família de Deus. Jeová também permitiu que seu filho sofresse até dar o último suspiro para nos dar esperança, mesmo tendo o poder de parar aquele sofrimento. Isso mostra que Jeová nos ama profundamente, mais do que qualquer pessoa jamais poderia nos amar. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: o que o resgate nos ensina sobre o amor de Jesus? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 10 a 12. O resgate nos ensina que Jesus se preocupa muito com o que as pessoas pensam de seu Pai Jeová, como também se preocupa com o bem-estar delas individualmente. Ele entregou sua vida em obediência a Jeová e em amor pela humanidade. Mesmo sabendo que sofreria muito, Jesus dedicou de todo o coração seu tempo na terra para pregar, ensinar e ajudar as pessoas. Até nos momentos finais de sua vida, ele demonstrou amor, confortando o criminoso ao lado dele na estaca e pedindo que João cuidasse de sua mãe. Jesus também continua trabalhando por nós como rei, sumo sacerdote e cabeça da congregação, provando seu amor constante por nós. Que estudo encorajador, não é mesmo, queridos irmãos? Realmente já era de se esperar, porque todos os anos, quando chegamos perto dessa data tão especial da celebração, nós temos um estudo muito instrutivo
destacando aí as qualidades de Jeová e de Jesus por cada um de nós. Então, que todos nós possamos continuar dando o máximo de valor a tudo que eles fazem por nós. Irmãos, obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que, com o auxílio desse vídeo, vocês consigam elaborar excelentes respostas para comentar nesse estudo tão importante. Incentivamos aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Também, se desejar passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, celulares, tablet, fiquem à vontade. Acessem lá o nosso site, nosso blogger. Lá, de maneira fácil e prática, vocês vão conseguir copiar e colar todo este conteúdo, tanto as respostas-chave do estudo, como também aquelas respostas mais completas, explicativas, para aqueles que gostam de dar comentários mais elaborados. Se ainda é possível, compartilhe nosso site com outras pessoas, familiares, nossos vídeos. E, se desejar, assim como outros irmãos têm feito, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções, além de ajudar o nosso canal a crescer, têm feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos, que precisam dessa ajuda. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.